Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre transformador. Nessa aula vamos ver um pouquinho da montagem do transformador e também falar sobre o transformador ideal, que é a nossa primeira parte da disciplina. Bom, o transformador às vezes é chamado por máquina estática, diferente dos motores que tem uma parte girante, o transformador não tem nenhuma parte girante, tem uma parte móvel. Possui 2 ou mais enrolamentos, e tem uma série de aplicações. É comum, então, aplicações como casar impedância em circuitos, para você ter a maior transferência máxima de potência, um teorema lá de circuitos elétricos, você deve ter visto, e a gente trabalha em alguns exercícios aí também esse caso. Para isolar circuitos, isso é bem importante, então quando a gente coloca o transformador, a gente isola 2 circuitos, eles não têm mais conexão elétrica, existe um meio magnético que faz a conexão entre os circuitos. É uma aplicação que a gente vai fazer uma aula também para frente sobre transformadores de instrumento, ou seja, transformadores para medição, são transformadores específicos, que têm o mesmo comportamento do que a gente vai ver que nem nessa aula, em aulas posteriores, mas tem uma aplicação específica. E talvez a aplicação mais conhecida de todas, que é transformar níveis de tensão. Ou seja, pegar um nível de tensão, por exemplo, de geração de 13.8 kV e elevar para 230, no Brasil até 750 kV, mas no mundo até já existe 1000 kV. Para que a gente faz isso? Para poder reduzir, então, a corrente, e como a perda depende da corrente ao quadrado, a gente reduz muito as perdas. Então, aí está relacionado realmente ao R, a resistência que está no fio. O importante do transformador é que ele é extremamente simples, é um equipamento extremamente simples, ou seja, basta um fluxo magnético comum para você fazer ele funcionar. Você pode ter 2 bobinas que estão simplesmente interligadas pelo ar, que não é o método mais utilizado, mais eficiente, ou a utilização de materiais ferromagnéticos, que é o mais comum de se ter então nos transformadores. Aqui tem uma primeira classificação em relação aos enrolamentos. Essa parte parece simples, mas causa bastante confusão. Uma coisa, quando a gente fala que o enrolamento, se refere ao enrolamento que está conectado do lado da fonte. Então eu tenho a fonte, aí ele chega no transformador, aquele enrolamento que está conectado. E é chamado de enrolamento primário. O outro lado do transformador, que está conectado à carga, é chamado de enrolamento secundário. Então, o primário aqui está ligado à fonte e o secundário que está ligado à carga. Se tiver um terciário, ou seja, um terceiro enrolamento, que eu já disse o nome que é terciário, ele vai ter esse nome, então. O que acontece, tem que tomar, então, cuidado em relação a uma outra denominação, que é quando eu falo enrolamento de alta, ou de alta tensão. É um enrolamento que possui a maior tensão no transformador. Aí eu tenho enrolamento de baixa, que é a menor tensão desse transformador. E o enrolamento de média, se tiver uma tensão intermediária. Então, tomar cuidado com esses 2 casos, porque eles se confundem, Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um sistema isolado numa indústria, onde eu tenho um gerador que está gerando em 13.8, eu vou ter um transformador que vai reduzir, por exemplo, para 480 volts e tem as cargas da indústria. Eu posso até ter outros níveis de tensão com os transformadores. Então, o 13.8, ele é o primário, que está conectado na fonte. Então, ele é o primário e é a alta tensão. O 480 é a baixa tensão e é o secundário. Quando eu vou para uma usina, por exemplo, eu tenho 13.8, o gerador tem o 13.8 e tenho, por exemplo, uma saída de 230 kV. Então, agora o primário está conectado também no gerador. E é também 13.8, mas nesse caso é baixa tensão, porque o outro lado, que é o secundário, que está conectado na carga, que é o próprio sistema elétrico, ou seja, um gerador que nem Itaipu está fornecendo energia para todo o sistema elétrico é a carga dele, você tem então a alta tensão. Então, a alta e baixa, a alta pode ser primária e secundária, a baixa pode ser primária e secundária. Em usina, por exemplo, também é bem comum, eu tenho então esse primário de 13.8,
esse secundário de 230, né, que é a baixa e a alta, e eu tenho um terceiro enrolamento que sai, né, esse terciário que vai abastecer a própria usina, né, todo o sistema de alimentação de tensão da própria usina. Então, a gente deriva a tensão dali. Então, cuidado com isso que costuma causar confusão. Tem que tomar cuidado em qual está falando, né? Você pode utilizar um ou outro, depende da situação. Tipos de construção. Eu tenho os transformadores de núcleo envolvido, que é a nossa figura da esquerda. Neste caso, o que a gente tem? A gente tem aqui os enrolamentos estão envolvendo o núcleo. Então, eu tenho um primário, né, e tenho um secundário. Nesse caso, então, eles estão envolvendo o nosso núcleo aqui. Então, a gente chama de núcleo envolvido. Tem outro caso que eu tenho todo o núcleo aqui, ó, e ele está envolvendo os meus enrolamentos. O primário e o secundário estão enrolados no núcleo central. Então, é chamado de núcleo envolvente. Recomendo vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, que é um videozinho legal para mostrar justamente os tipos construtivos de transformadores, né? Vale a pena conferir aí. Bom, tipo de construção. Na prática, o que acontece? A gente costuma colocar um enrolamento de baixa, né? A gente olha aqui o enrolamento de baixa, ele está aqui, ó, está cortadinho, né? Ele está bem próximo do núcleo. Então, eu tenho o núcleo, eu tenho elemento para isolar, eu tenho espaçadores e eu tenho a nossa baixa tensão. Depois eu tenho espaçadores, novamente, e tenho nossa alta tensão. Ou seja, a alta tensão ela procura ficar mais longe do núcleo, né, para já simplificar o problema de isolamento, né? Isolar, então, do núcleo. E também a gente coloca um enrolamento sobre o outro, né? Então a gente tem todo aqui o enrolamento de baixa tensão e por cima a gente tem todo o enrolamento de alta tensão. Aqui é uma das fases, no fundo lá vocês vão ver uma outra fase, né? Que é um transformador aqui trifásico, mas por fase a gente tem um sobreposto no outro. O quê? Para diminuir o fluxo de dispersão que a gente vai falar mais para frente. Estou mostrando as questões construtivas, para lá mais na frente a gente vai falar realmente sobre o transformador real. A gente vai primeiro aprender o ideal, depois o real. Aqui também para vocês aprenderem um pouco mais sobre outros tipos, né, até mesmo esse mesmo tipo de construção, tem um vídeo. Né? Vocês vão ver que existem outras formas, outras tecnologias, né? E esse vídeo explica um pouquinho. Bom, um pouquinho ainda sobre a construção. O núcleo ele é sempre laminado nesses transformadores, né? Por quê? Para reduzir as perdas. Depende daí, então, de um transformador, a gente tem uma camada que é um L assim, aí a camada que vai sobre essa primeira camada, ou seja, a segunda camada, ele é um L dessa outra forma. Depois a terceira camada volta aqui, quarta camada desse tipo. Por quê? Para evitar formar gaps aqui, né? Nessa região ou nessa região. Aí com isso você vai colocando um pouco de cada um. Isso, né, é um tipo, né, se fosse fazer enrolar primário e secundário em ambos os lados. Ou quando a gente tem também um E com I, a gente põe o E dessa forma, com um I, e depois põe o E trocado com um I, vai fazendo camadas dessa forma. Então esse material é um aço silício, né? Para trabalhar com baixas frequências, no caso de grandes transformadores. As chapas têm que ser bem fininhas, como você está vendo, chapas aí de 0,3556 milímetros, né? E, como eu disse, são intercambiados para evitar os gaps. Existem materiais diferentes, onde a gente orienta os grãos, então dentro do material, né, ferromagnético tem os dipolos magnéticos ali que eles vão ficar trocando 60 vezes por segundo de posição, né, com o sistema CA, então nosso, de 60 Hz. E você já consegue deixar ele pré-orientado nesses sentidos, então são os grãos orientados. A gente tem vários transformadores dessa forma. Existem também os estudos para grãos super orientados, né, para cada vez você conseguir reduzir mais a perda magnética, ter tráfego mais eficiente e também com isso poder diminuir o tamanho dos transformadores.
Como vocês podem ver aqui, né, nesse slide, uma redução aí de até 30% na perda, com trafos de 10 a 15% menores. Então, aqui são algumas formas de como o transformador é montado. Né? Como é que é a simbologia de transformador? O transformador, simplesmente, a gente tem, então, uma bobininha, né, como se fosse um indutor, de frente para um outro indutor. Se não tiver nada no meio, é núcleo de ar. Se eu tenho, então, esse meu indutor olhando para o outro indutor com dois risquinhos no meio aqui, é o nosso núcleo de ferro, material de ferro magnético. Em geral, o que a gente trabalha no laboratório, nos experimentos, é esse tipo, que no caso aqui a gente vai trabalhar sempre com o núcleo de ferro magnético. Mas no final, o que é um transformador? O transformador ele é um dispositivo que converte, né, por meio de uma ação de um campo magnético, a energia elétrica CA em uma dada frequência e nível de tensão, em energia CA de mesma frequência, mas com outro nível de tensão. Então, na verdade, tem gente que fala que ele nem converte nada, né, porque ele está convertendo elétrico em elétrico. Né? Então, ele passa de elétrico, magnético, magnético para elétrico. Então, ambos os lados são CA. Ambos os lados têm a mesma frequência, isso é bastante importante, né? E o que altera é o nível de tensão, né? Ou até não, né? Em alguns casos a gente pode até ter o mesmo nível de tensão, que é uma das aplicações que eu comentei no começo, se você só quer isolar. Se você só quiser isolar, você pode até ter o mesmo nível de tensão. Mas a maior parte das aplicações você tem níveis de tensão, os níveis de tensão são diferentes. Então, a principal finalidade, né, é converter a potência elétrica CA de um nível de tensão, né, em potência CA em outro nível de tensão. Então veja que o transformador, que é essa disciplina, ela pega tudo que vocês olharem em circuitos e vai colocar mais um componente, que a gente vai estudar ele a fundo, que é o transformador. O transformador ideal. O transformador ideal, a gente vai falar de todas as características do transformador real para frente. Agora o que eu preciso é que vocês só guardem algumas coisas, que é um dispositivo sem perdas. Né? Quando a gente fala em perdas, a gente está falando então que os enrolamentos não possuem resistência. Então o fio de um primário, de um secundário, de um terciário, os fios não vão ser considerados ideais. E o núcleo também não tem perdas. Essas são as duas perdas possíveis no transformador. Dentro das perdas do núcleo, a gente divide em perdas por histerese e por correntes parasitas, que a gente vai aprender mais para frente exatamente elas. Então, o que eu quero que vocês entendam agora é, não tem perdas. Mas o transformador não é feito só de perdas. No transformador ideal, também não há dispersão de fluxo magnético. Tá? O que é isso? O fluxo magnético não fica combinado no núcleo. Está dizendo que o núcleo vai transportar todo o fluxo magnético, não vai escapar nenhum fluxo. Isso aqui não é perda, tá? É dispersão de fluxo, é importante. Dispersão de fluxo não é perda. E a gente está considerando que o núcleo tem a permeabilidade infinita, ou seja, a gente não precisa de energia para poder orientar os grãos, né? Você colocou uma tensão de um lado, automaticamente você gera fluxo, você não precisa de energia para isso. Então, que basta vocês entenderem um pouquinho disso agora, para depois, mais para frente, estudar a parte interna mesmo de como isso vai ficar. Então, trabalhando um pouquinho esse tráfego ideal, o que acontece? O V1 é a tensão externa, imagina a tensão que você está colocando no equipamento. E1 é a tensão real na bobina, nessa bobina aqui, né? Essa bobininha aqui. Em geral, como a gente diz que o equipamento é real, você tem uma resistência, você tem uma indutância ali, que é uma indutância de dispersão. Como a gente está desprezando tudo, V1 e E1 são iguais. Esse V1 e esse E1, né, aplicado numa bobina com N espiras, vai gerar um fluxo. Né? Então, vai gerar um fluxo aqui dentro do núcleo. Então, a primeira bobina gera um fluxo. Esse fluxo passa numa segunda bobina, que tem uma outra quantidade de espiras aqui, N2. Então, essa variação de fluxo multiplicada por esse N2 vai gerar uma tensão interna da bobina. Então, a gente vai gerar uma tensãozinha, né, positiva e negativa.
Como a gente está considerando também que não tem nenhum tipo de perda ou queda de tensão, indutância, dispersão na bobina 2, esses dois elementos são iguais. O dφdt de um lado vai ser igual ao dφdt do outro lado. Ou seja, o fluxo que passa na bobina tem que ser igual ao fluxo que passa na bobina, porque a gente considerou que não há dispersão, não tem como ter fluxo rodando em outras partes que não seja pelo núcleo. E a gente considerou que o material desse núcleo também é ideal. Então, você não teve não precisou de nenhuma energia aqui interna. Então, a gente pode igualar o dφdt e a gente cai na nossa relação de transformação, que é importante. Nossa relação A, que é a relação de transformação, é o N1 sobre o N2, que é igual a E1 sobre E2, que no caso do ideal é igual a V1 sobre V2. Eu posso também trabalhar de forma fasorial, só que eu teria que ter os módulos aqui, está sem os módulos, que é o A. Também deem uma olhadinha nesse vídeo aqui, que pode ajudar vocês. Então, esse é o transformador a vazio. E quando a gente coloca o transformador sob carga? Quando a gente está colocando o transformador sob carga, então toda a força magnetomotriz que está sendo gerada aqui, ela tem que valer zero. O que é a força magnetomotriz? É o NI dessa bobina e o NI dessa bobina. Como as correntes aqui estão em sentidos opostos, eu tenho um funcionário negativo, e como a gente considerou o núcleo totalmente ideal, a relutância dele vale zero. Então, N1 e 1 menos N2 e 2 tem que ser zero. E isso a gente cai que I1 sobre 2 é N2 sobre N1, que é o inverso do que a gente viu anteriormente. Então, juntando esse A dos dois casos, do slide anterior e desse slide, a gente tem que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. O que significa isso? Que num transformador ideal, a potência que entra tem que ser igual à potência que sai. A gente tem que estar falando, veja que não é P, a gente está falando de S. No caso do ideal, o transformador ideal aqui, que a gente não está considerando, não tem mais nada, o P, vai se manter o P e o que? A gente está falando aqui só de potência primária com a potência secundária, ou S do transformador, é especificado sempre o S. O P e o Q quem vai definir é a carga. Bom, então em termos de potência, se eu estiver colocando em termos de fasores, o V1 e 1 tem que ser igual a V2 e 2, que tem que ser o S do transformador, Então aqui a gente tem as fórmulas de potência ativa e potência reativa, que vão ser iguais dos dois lados. P1 igual a P2, Q1 igual a Q2, logo S1 vai ser igual a S2. Importante, a relação A é um número real. Significa que existe uma alteração de nível de tensão, existe uma alteração de nível de corrente, mas não há alteração de ângulo. Então, nosso A, que é a relação de transformação, que aqui a gente está sempre chamando de 1 com o símbolo de fase, um φ que é uma fase, ou seja, o A do transformador monofásico, depois a gente vai utilizar o A do transformador trifásico, ele é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre 1, que é igual a N1 sobre N2. Então, quando eu aumento a tensão, cai a corrente, para manter a potência entre os dois lados. Um item bem importante é a transformação de impedância, onde a impedância vista pelo primário aqui, a gente chama de Z1. Então, se alguém estiver observando aqui, e você fizer uma medida de V1 e I1, você vai fazer essa relação, você vai obter o que a gente chama de Z1. Passando o V1 para o lado 2, eu tenho A1 V2, e o I1 é I2 sobre A1. Passando, então, esse A para cima, eu tenho que o A1 o A1 monofásico, o A monofásico ao quadrado vezes o V2 e 2. Isso daqui, a gente pode dizer que é a impedância secundária, Então, a impedância primária, vista pelo primário, é a impedância secundária multiplicado pela relação de transformação ao quadrado, e isso é muito importante. A gente tinha visto aqui que o A se relaciona com o V e I, diferente, inversamente em relação ao outro,
mas a impedância de um lado se relaciona à impedância com o outro em relação ao A ao quadrado. Então, uma impedância que está do lado direito, quando eu passo ela para o lado esquerdo, ela aparece multiplicado pelo A ao quadrado. E esse Z, quando ele é visto do outro lado, a gente chama de Z2'. Então, sempre quando no transformador aparecer um linha, significa que não está colocado na posição correta. Se a gente pegasse uma impedância do primário, Z1, e passasse para o secundário, a gente ia chamar de Z1'. Isso é uma forma que a gente utiliza para dizer que a impedância de um lado, né, está sendo representada do outro lado. A aplicação disso de transformação, existem várias, né? Não só para solucionar circuitos, que a gente vai usar bastante aqui, né? Mas também existe uma bem importante que eu gostaria de falar, que é sobre aterramento, então, de grandes geradores, né? O que acontece é que, em alguns casos, o gerador ele é solidamente aterrado. A gente pega o gerador e aterra. Em alguns casos, a gente faz o quê? A gente coloca um resistor, um reator, para limitar a corrente quando tem um curto-circuito na saída aqui do gerador. Então, quando a gente fala que é aterrado por baixa impedância, em geral é usado diretamente o resistor, o reator ligado no gerador. Mas quando a gente quer aterrar ele por alta impedância, a gente teria que crescer muito esse valor aqui. Porque, em geral, quando é alta impedância, essa corrente aqui é limitada a 15 amperes. É um padrão do mercado limitar isso a 15 amperes quando eu tenho um curto logo na saída do gerador. Então, o que acontece? Se ele colocar um resistor muito grande, o que a gente faz? A gente não coloca um resistor tão grande e coloca um transformador monofásico simples, né? Porque isso daqui é um neutro, né? Aqui eu tenho um sistema trifásico, mas aqui eu tenho um sistema, só tenho uma fase. E eu ponho um transformador que essa impedância vai aparecer aqui, multiplicado pela relação desse transformador ao quadrado, né? Então eu consigo fazer uma jogada assim, que limita então o uso desse resistor aqui, né? Que ele vai aparecer multiplicado pela relação ao quadrado. É uma aplicação muito interessante e que está em todos os grandes geradores. Em termos de polaridade, né? Quando a gente coloca um transformador, então dizendo que se eu colocar o lado positivo da senoide estiver aqui, e eu quero que ele esteja aqui, então os dois têm a mesma polaridade. Quando o lado negativo da senoide está aqui, o lado negativo da senoide também está nesse mesmo fio. Quando que isso acontece? Olhando para a regra da mão direita. Olhando no sentido da corrente, do dedão, o fluxo vai circular no sentido horário. Se a corrente também entrar nesse lado aqui, olhando sempre andando, a gente olha, se a corrente entrar desse lado, ela vai circular também no sentido horário. Como os dois estão circulando no sentido horário, significa que a bobina 1 e a bobina 3 são as polaridades. Se fosse invertido, significa que poderia ter uma polaridade desse lado e uma polaridade desse outro lado. Então a polaridade serve para a gente saber justamente que momento eu estou do lado positivo, né, ou negativo. Lembra que aqui a gente está falando de CA, né? Então o positivo aqui e o negativo são referências. Quando a gente está falando que aqui está do lado positivo, aqui tem que estar do lado positivo. Quando aqui está do lado negativo, aqui está no negativo. Agora tem um exemplo, né? Então eu vou fazer um vídeo separado, fazendo a explicação deste exemplo, né, para vocês. Quem quiser então assistir posteriormente pode assistir. E um exercício para vocês para fazerem em casa aí depois. Então a aula de hoje é essa daí. Até mais. Tchau.